Beleza, pessoal? Sou o professor Paulo, professor de Geografia. Hoje, 8º ano, aula 3, regiões polares. Então, nessa aula veremos os aspectos físicos, a parte do Ártico, Antártida, regiões polares e o clima, e o aumento e diminuição da área do gelo entre o verão e o inverno. Para começar, página 234, Antártida e Ártico, aspectos gerais. Vamos começar ali pelos aspectos físicos das regiões polares. Só lembrando, a nossa região sul, a gente sofre influência dessas regiões. Vamos começar pela localização. Então aqui tem uma imagem mostrando onde fica a Antártica e o Ártico. Olha o tamanho de cada um. Localização geográfica. A localização geográfica das áreas polares determina algumas características que as diferenciam das demais regiões da Terra. As duas áreas estão localizadas nas altas latitudes. Lá, conteúdo lá do 6º ano, altas latitudes. De 0 a 90 norte, de 0 a 90 sul. Então, elas estão em altas latitudes. Tanto no norte quanto no sul. Além disso, devido ao eixo de inclinação da Terra, 27 graus e 27 minutos, o eixo de inclinação. E ao movimento de translação, que o movimento de translação estabelece as estações do ano. As regiões polares têm uma grande variação de iluminação ao longo do ano. Então, por causa desse movimento e a inclinação, tanto no norte quanto no sul, tem meses do ano que vai ficar meses na escuridão total e meses o dia inteiro, as 24 horas com luz. Veremos um pouquinho mais para frente. Então está aqui. Temos o Ártico, hemisfério norte, e Antártico, hemisfério sul. Pelo eixo de inclinação, quantidade de raios solares. Nessa imagem, por essa imagem, pelo eixo de inclinação, vão ficar meses no Ártico com luzes, 24 horas dia, podemos colocar assim, e aqui no Antártico, meses na escuridão. Podemos colocar 24 horas noite. Tudo isso aqui acontece por causa do solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno, que acontece no hemisfério sul. Ou vice-versa. Aí depende da época do ano que a gente se encontra. Ártico, página 236 para não se perder. A região do Ártico está localizada entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, ocupando uma área de aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados. Grande parte desse território é ocupada pelo Oceano Glacial Ártico, que fica quase todo congelado durante boa parte do ano. Apesar das características ambientais citadas, essa configuração contribui para que a região polar seja habitada pelos inuites. Ocupam áreas entre o estreito e pelos lapões. Então são povos que ficam migrando dentro dessa região. Clima. Então o clima, numa região polar, só pode ser o polar. Temperaturas podem atingir até menos 60 graus no inverno. E no verão, apenas menos 10 graus. Vegetação. Uma vegetação é a tundra, uma vegetação rasteira, que gosta de ficar em lugares úmidos. E é uma vegetação que suporta esse menos 60 graus, que são os musgos e os líquens. O Ártico são encontrados ursos polares, renas,
focas, lobo do Ártico, né? Então aqui tem uma imagem, né? Ursos e renos, então são essas espécies que é encontrado nesse território. Uma curiosidade. Por que ursos polares não comem pinguins? Já parou para pensar? É muito simples, né? É muito comum a mídia, né, associar que o urso polar e pinguins convivem no mesmo ambiente. Porém, os ursos polares estão presentes no hemisfério norte, enquanto os pinguins estão no hemisfério sul. Por isso que o urso não come pinguim. Cada um está num extremo, não tem como. Mas as pessoas associam, né, que eles vivem no mesmo ambiente. Então essa é só uma parte, uma curiosidade mesmo. Vamos falar um pouco do relevo dessa região. As planícies e os planaltos predominam na porção do continente americano. Já na Sibéria, o relevo é mais montanhoso. As planícies são geralmente revestidas de numerosos lagos e cortados por rios. A região ártica é rica em recursos naturais, principalmente minerais, como petróleo e gás natural, o que atrai a atenção geralmente dos países que possuem território nessas áreas. Então, eles vão em busca nessas áreas desses minerais, a extração desses minerais. Vamos para a Antártida. Tá? Então, vamos lá. O posicionamento geográfico da Antártida está diretamente ligado às teorias das placas tectônicas, né? O movimento das placas, a deriva continental, visto que o seu território fez parte do supercontinente, a Gondwana. Era a Pangeia, separou em dois, Laurásia e Gondwana. E também a Gondwana também se fragmentou, ela também se separou. Foi a fragmentação e a separação. Nesse processo da Gondwana se separar, se fragmentar, a Antártida foi direcionada para a porção sul do hemisfério da Terra. Então, nessa separação da Gondwana, a Antártida veio para o hemisfério sul. A Antártida é considerada um continente que apresenta vasto território, ocupando a 4ª posição quanto à área territorial. A Antártida é banhada pelos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Devido à localização, é considerado o continente mais isolado. Seu território é coberto por grande parte de camada de gelo, com uma espessura média estimada de 2 km. Essa camada de gelo representa 90% da água doce que existe na Terra. Então, 90% da água que a gente tem para o nosso consumo de água doce está presente nesse território. Da área total da Antártida, soma cerca de 5% não está recoberta com esse manto de gelo. Apenas 5% dela não está com gelo. Na parte do relevo, as elevações estão presentes na Península Antártida e na parte oriental do continente. Então, o clima, como a gente está falando de regiões polares, claro que o clima vai ser polar. As temperaturas podem atingir até menos 80 graus no inverno, mas no verão, ela pode chegar ali ao seu agradável 0 grau. A temperatura mais baixa registrada na Antártida foi de menos 98 graus, em uma área do Planalto Antártico Oriental, mais ali ao leste. Com relação à fauna, as focas, os pinguins, os elefantes marinhos estão presentes no continente. A Antártida, por não ter uma população nativa, é habitada apenas por cientistas de diferentes países, que possuem bases de pesquisa instalada. Ao todo, são 29 bases.
Então, no dia 1º de dezembro de 1959, foi assinado um tratado da Antártida, né? Para a administração do continente, aonde que não tem governo. Então, tem esse tratado, ali não existe um governo. Então, existe o quê? Um acordo entre os países, né, para pesquisar, né, só para instalar base de pesquisa para ficar nessa região. Influências de massa de ar ou correntes marítimas polares no clima mundial. Então, regiões polares, só lembrando, a nossa região aqui sofre muita influência, tá? O nosso clima sofre muita influência desse tipo de correntes. Então, regiões polares exercem um papel primordial no equilíbrio climático do nosso planeta. Por quê? Originam-se as massas polares e porque influenciam as correntes marítimas. Regiões polares e o clima, página 241. O ar circula, né? Ar circula, é o vento, né? Pela atmosfera, de uma área de alta pressão atmosférica, que é o ar mais frio, alta pressão. Então lá, quando vocês estão assistindo a previsão do tempo, lá aparece um Azinho lá, é alta pressão. Quando aparece um B, é baixa pressão. Para as áreas de baixa pressão, mais quente. Nas regiões polares, origina-se um volume considerável de ar, que se desloca para as áreas mais quentes. Esse volume de ar é denominado massa de ar. Então, a gente sofre com essas massas de ar polares. Ela vem tanto, né, pela área oceânica ou continental. Massa de ar são porções de ar da atmosfera onde a temperatura e a umidade são uniformes e com características de sua região de origem. As regiões polares originam as massas de ar frio, pois o clima predominante é o polar. Assim, quando essas massas de ar saem dos polos, elas são frias e secas, porque a precipitação nessas áreas é baixa. Então, precipitação de chuva, então é baixa nessas áreas. Vai ter uma grande precipitação próxima ali do Equador, é uma área muito quente, vai evaporar e cai em forma de chuva. Nas regiões polares não tem como ficar essa evaporação, né? É um clima muito frio. A massa polar atlântica se origina da Antártida, mas ao se movimentar, ela acaba absorvendo essa umidade dos oceanos e leva essas características para as áreas onde a pressão atmosférica é mais baixa, alterando não só o comportamento da temperatura, como também deixando o tempo atmosférico instável. Então, quando a massa polar atlântica chega à América do Sul, ela diminui a temperatura e, consequentemente, o tempo fica instável, podendo ocorrer chuvas, né? Ali provocando as chuvas. É isso que acontece muito na nossa região. A massa de ar se desloca pelo litoral leste do continente americano e afeta o Brasil. Então, por isso que o nosso clima, poxa, por que a nossa região vive instável? Né? Porque sofre essa influência. Nós estamos sofrendo uma influência polar, só que como a gente está com alta pressão, deixa o clima um pouco mais seco. Porque se a gente estivesse sofrendo uma influência agora de baixa pressão, provavelmente estaria nublado e chovendo. Página 242. As massas de ar originadas sobre o Ártico também são frias, podendo ser úmidas ou secas. Quando a massa de ar passa no Oceano Glacial Ártico, o que acontece? O ar absorve sua umidade. As massas que se originam sobre os continentes, elas são mais secas, porque aqui passa no oceano, né, quente e vai evaporar. No continente é seco. Porém, a umidade é menor do que as massas de ar que se originam na Antártida, pois o Oceano Glacial Ártico, no inverno, tem boa parte de sua superfície congelada. As regiões polares
influenciam as correntes marítimas ou oceânicas. Correntes marítimas são massas de água que se movimentam nos oceanos e apresentam características homogêneas de temperaturas e salinidade. Então, formações dessas correntes: movimento de rotação da Terra e circulação de ventos. Então, faz essas correntes, né, de massas ficarem circulando. Elas podem ser quentes ou frias. As que são frias se originam nas regiões polares e se movimentam em direções às regiões equatoriais. Então, elas ficam próximas ali àquela região do Equador, uma região muito quente, de baixa latitude. As correntes frias são mais densas e circulam em maiores profundidades, movimentando-se lentamente em direção ao Equador. Como a água está mais fria, a evaporação é mais lenta e, consequentemente, geram menos umidade. Assim, as áreas continentais próximas a essas correntes apresentam índice de precipitação mais baixo, pois as massas de ar são mais secas. A atuação da corrente fria age no Oceano Pacífico e na costa oeste da América do Sul. É um dos responsáveis pela existência do deserto do Atacama, no Chile. Vamos lá, então temos, né, a corrente do Labrador, a corrente das Malvinas e a corrente de Bengala. Então vamos lá. Labrador. Origina-se na porção leste da Groenlândia, movimentando-se para o sul e atuando na costa leste do Canadá. Malvinas. Origina-se próximo às Ilhas Malvinas. Atuam na costa litorânea da Argentina, do Uruguai e no sul e sudeste do Brasil. Favorece a pesca e influencia o volume de chuvas. Eu comentei isso agora há pouco. E a última, origina-se na porção sul, Oceano Atlântico, próximo à Antártida. Esse movimento em direção ao Equador, tanto no Atlântico quanto no Índico. É considerada a mais larga corrente marítima. Então aqui, mapa mundi, as correntes marítimas. Então são as flechinhas. As flechinhas azul que estão se movimentando ali, que no mapa são correntes frias. As vermelhinhas, quente. O Brasil, ele sofre com as duas, tanto a fria como com a quente. Aumento e diminuição da área do gelo entre o verão e o inverno. Isso é um problema, pessoal. O gelo domina as áreas polares durante a maior parte do ano e cobre terras e águas. A área coberta do gelo se diferencia ao longo do ano devido às estações do ano. O derretimento da camada do gelo ocorre de forma natural, conforme a temperatura de cada estação do ano, mas também devido ao aquecimento global, que se refere ao aumento da temperatura média da Terra. Áreas maiores estão derretendo e, consequentemente, afetando o equilíbrio ambiental do planeta. A porção superficial do Oceano Glacial Ártico é congelada, originando a banquisa, né, que é com espessura de 3 a 4 metros. Na porção continental do Ártico, o gelo é formado pelo acúmulo de precipitação de neve, recobre o relevo e congela o solo, formando as geleiras. No verão, pode ocorrer o degelo nas suas bordas, originando ali os blocos de gelo, né, os icebergs, né, se deslocando no oceano. Como no Ártico, apenas uma porção pequena do gelo que recobre a Antártida derrete e nas suas bordas, não é totalmente, é só nas laterais, com o aquecimento global, a área do derretimento aumenta ano a ano. E em alguns lugares das regiões polares, o derretimento está sendo maior que a reposição do gelo durante o inverno. Então, o que está acontecendo? Está derretendo mais do que congelando. Nessa situação ocorre
o aparecimento mais frequente desses blocos que ficam flutuando. Vamos lá. Para finalizar, atividades para casa, o interação, atividades e aqui a gente tem um RA na página 243. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!